nasce, nasce para crescer, quem cresce, cresce para frutificar, e quem frutifica, meus amados e amadas, frutifica para abençoar os outros. Agora é a hora e a vez do programa Paulo Cavalcante, que sempre traz alguém que está construindo, que está fazendo a diferença. Tem um texto bíblico lá na primeira epístola de João. A epístola é uma carta. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 2, no versículo 4, onde João fala para algumas categorias de pessoas. Ele fala para os filhinhos, ele fala para os pais, ele fala para os filhos, ele fala para os jovens. Olha o que ele diz: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Interessante que ele separa as categorias de filhinhos, de pais, né, dizendo que cada um tem, né, pelo conhecimento que tem, pela longevidade que tem de conhecer Deus por diversas formas, por diversos momentos da vida, momentos de auge, momentos de queda, momentos de muito poder, momentos de escassez, momentos de estar forte, momentos de estar fraco. Em vários momentos ele fala dos pais, porque os pais já têm essa experiência, mas quando ele se refere ao jovem, ele faz uma pausa. Ele diz: jovens, eu escrevi para vocês, primeiro de tudo, porque vocês são fortes. Interessante que nós vivemos uma geração em que todo mundo sempre fala que o jovem é fraco, que a carne é fraca e que não vai conseguir, e que essa geração é muito Nutella, que é uma geração que não aguenta tranco, que não é feita como a gente foi feito no facão, uma geração muito polidinha, muito cheia de coisa e tal. Então, existe um pingo de verdade em alguma situação, mas não é essa a verdade que a Bíblia fala. A Bíblia, quando se refere ao jovem, jovem em produção, jovem aquele que ainda tem um tempo de vida razoável, aquele que tem um espírito renovado, a Bíblia fala: eu escrevi para vocês, o apóstolo João, porque vocês são fortes. A primeira coisa que ele diz: você é forte. Pare de aceitar que você é fraco. Pare de aceitar que você não pode. Pare de aceitar que você não vai conseguir. Pare de aceitar que você nasceu, às vezes, na periferia, numa família que não tem tantas condições, ou é filho de uma mãe solo, ou é criado pela avó, que você é diferente dos outros. Pare de aceitar isso. O apóstolo, ele rebenta com tudo quando ele diz: vocês são fortes. Fortes. E aí ele continua: eu escrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Ou seja, todas as referências bíblicas que falam de autoridade, que falam de prosperidade, que falam de crescimento, que falam de resiliência, que falam de você ir avante, que falam que você pode conquistar, que você pode dar a volta por cima, que eu escolhi vocês para que vençam o mundo. O próprio Senhor Jesus diz, né? O inimigo vem matar, roubar, destruir, mas eu vim dar vida e vida com abundância. Não fosse os vós que me escolhesses a mim, eu escolhi a vós, vos nomeei para que vades deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedi ao Pai, Ele vô-lo conceda. E aí nessa palavra, o apóstolo, ele está sintetizando tudo isso, dizendo: olha, a palavra de Deus está dentro de você. O apóstolo Paulo, quando ele fala com Timóteo, ele diz: vocês não sabem que vocês são um templo e que o Espírito Santo habita dentro de vocês. E ele chega a dizer: aquele que destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá. Interessante. Se alguém ousar destruir o templo, que é você, o Senhor Jesus diz: olha, aquele que faz a minha vontade como eu faço a vontade do meu Pai, nós vamos vir, eu, o Pai, o Espírito Santo, vamos morar dentro dele, faremos nele morada. Faremos nele morada. Apesar do templo ser interessante, Deus não está nos templos de parede, Ele não está nas organizações, apesar delas serem necessárias, Ele está em você. E aí o apóstolo diz: eu escolhi vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus habita em vocês. E aí ele termina dizendo: e vocês já venceram
o maligno. Você já venceu as drogas. Você já venceu o não. Você já venceu as dificuldades que a vida te trouxe. Você já venceu a depressão, a angústia, o medo, os traumas. Você já venceu o maligno. Ele não fala que você vai vencer. Se nós formos lá na profecia de Isaías, né, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos, pretérito, perfeito, passado, presente no passado, nós já fomos, já aconteceu, você já foi, você já tem a vitória e o milagre. É com base nesse texto que eu quero falar com esse jovem que nasceu no dia 5 de janeiro de 1991. Ele é filho do seu José e também da dona Isabel. É casado com Jéssica. É pai de Cauã, também de Cauane e de uma multidão de moços e de moças que esse menino está sendo usado para trazer para o reino de Deus através da sua pregação. Eu falo hoje com Everton Leônidas de Andrade Magno. Seja bem-vindo, Everton, ao programa Paulo Cavalcante e que Deus abençoe a sua vida. Bênção de Deus. Estamos juntos aqui nessa etapa. Vamos embora. Everton, eu quero voltar lá na sua primeira infância, quando você nasceu. Não sei se você nasceu aqui em Porto Velho. Sim, sim. E qual é a sua história, as primeiras lembranças que você tem? Conta um pouco a sua história, Everton. Sou um jovem que 35 anos, né? Onde não nasci no berço evangélico, mas ao passar do tempo, ali por 10, 12 anos de idade, sou de Porto Velho mesmo, aonde o meu pai, ele bebo, né? Na época ele estava bebo, e o meu pai, ele foi para a igreja comigo bebo, e ali ele recebeu algo de Deus e começou a caminhar com Cristo. E a minha mãe até então congregava em uma denominação, a Igreja Universal, aonde ela tinha uma expectativa sempre em meu pai se tornar um cristão, né? Porque bebia muito, então geralmente ali eu acompanhava o meu pai. Acontece que teve um retiro, né, de carnaval, a igreja levaram as pessoas e meu pai foi junto, e nessa junta eu também fui na embarcação. E com 13 anos de idade, eu recebi uma profecia no monte, orando pelas madrugadas, aonde uma mulher pegou e falou para o meu pai, dizendo bem assim, ó, separa esse menino no caminho que ele se deve andar, cuida dele, porque ele vai ser uma promessa de Deus sobre essa terra. O fato é que as coisas se passaram, né? O tempo se passou, eu trouxe alguns problemas na minha adolescência, 13, 14, 15 anos, eu dei muito trabalho, aonde fui expulso de escola, era vergonha, eu era como uma ovelha negra dentro de casa, os vizinhos não gostavam de mim, né? Então eu trouxe uma certa dificuldade, aonde o meu pai sempre foi aquele cara muito durão, né? Sempre preservou o nosso cuidado. Tenho duas irmãs, que é a Kelly, né, Cristina de Andrade Magno, e também a Lília Cristina de Andrade Magno, aonde elas estudaram na mesma escola que eu estudei, mas elas exerceram uma função, escolheram um lado melhor. Elas terminaram os estudos cedo, fizeram uma faculdade, e eu já fui tudo ao contrário, né? Eu já fui para o outro lado errado, não concluí os estudos. Com 15 anos de idade, conheci minha esposa na escola padrão, onde eu tive um relacionamento com ela, e muito cedo eu fui pai, né, do meu filho, que hoje é o Cauã, tem 18 anos de idade. Então, a responsabilidade, ela veio muito cedo, a responsabilidade de pai. Então eu não tive tempo muito de pensar. E com 16 anos de idade, fui para o encontro com Deus, onde estava divorciado da Jéssica, 3 meses, onde eu fui para o encontro com Deus. E no encontro com Deus, eu tomei essa decisão e nunca mais saí. E até hoje estou na presença do Senhor. Graças a Deus. Então a sua juventude, a sua primeira infância foi bem agitada, né? Você era aquele menininho peralta, desobediente... Porque com certeza eu acho que tinha uma semente dentro de você e você não estava entendendo nada, né? Você não estava compreendendo. Às vezes acontece isso com as pessoas que têm um chamado, né? São os iluminados, né? Às vezes ele não tem noção do que está acontecendo.
ele é perseguido muitas vezes, é alvo, né, de uma série de coisas, e ele nem sabe por que ele está apanhando, né? E de repente é porque você tinha uma missão, o inimigo sabia dessa missão, né? Eu acredito que todos os iluminados eles têm uma marca, eles têm alguma coisa que chama a atenção tanto do céu como do inferno também, né? E aí você teve esse encontro com Deus, você tinha quantos anos? 16 anos? Tinha 16 anos. Isso foi que ano mais ou menos? Acredito que em Uns 20 anos atrás? 2007. Você tem 36 Eu agora? tenho 35, né? 35? 35. Então tem uns 19 anos, isso foi Sim. 2007, 2006, né? É, por aí. E a partir daí você levou afinco mesmo, foi pra cima. Daí pra cá nunca mais eu parei, né? Ali Firmou pra cá, o seu casamento. firmei o casamento, onde cuidei dos jovens 6 anos, na igreja Ministério de Adoração Casa de Deus. Você sempre esteve envolvido com jovens? Sempre tive envolvimento com jovens, né? Sempre eu tive esse chamado muito cedo de liderança. Aquela reunião de mocidade, né? Antigamente era mocidade, falava, eu vou para a reunião da mocidade. Ensaios e tudo. Ensaios, corais, peças. É muito gostoso, né? E é desgastante também, né? Porque o jovem você precisa estar 24 horas criando coisas, é bem complicado. Sempre aqui em Porto Velho? Sempre em Porto Velho, né? Sempre tive esse autoestima lá em cima de pregar a palavra. Eu lembro que quando eu cuidava do jovem, né? Eu tinha culto jovem, o que eu fazia? Eu pegava a bicicleta, deixava um na igreja e voltava para ir pegar outro e assim ia. Minha casa sempre foi cheia de jovem, né? A juventude sempre se sentia acolhida no meu lar. E graças a Deus isso foi bom, né? Aonde em 2010, Deus ele começou a me levar para outros rumos, né? Comecei a pregar nas esquinas, pegava uma caixa amplificada. Eu andava com um rapazinho chamado Adriano, que ele foi embora para o Maranhão, onde esse cara ele era o meu suporte, né? Adriano, pega a caixa, 3 horas no domingo, nós descia para o Mucambo e pregar a palavra de Deus. Então esse chamado de pregar, de fazer o ID, ele sempre existiu no meu coração. Você ia justamente para os lugares mais pesados que existe, né? Sim. E vinha no seu coração isso. Geralmente com pessoas que não... A sociedade não tem interesse neles, né? Não acredita, né? E quais são as suas experiências? A sua primeira vontade para fazer esse evangelismo veio de onde? Esse evangelismo ele veio pelo surgimento de umas portas que se fecharam ministerialmente, né? Onde eu criei um desejo de poder pregar. E geralmente hoje você que está me ouvindo aí, talvez no teu ministério uma porta se feche. Mas eu quero te deixar uma palavra bem clara. Aquilo que está no teu coração, tu nunca pode deixar o diabo te aprisionar. E tu sempre tem que erguer a cabeça e seguir em frente. Por quê? O foco é Cristo. Então, sempre aquilo que está no teu coração, as pessoas vão querer apagar, né? Então, eu tinha essa expectativa de poder fazer algo mais, né? De querer mais. Isso era uma obsessão que eu tinha, né? E com certeza, graças a Deus, ele sempre me trouxe força, né? Já muito novo ainda, quase perdi o casamento. Geralmente, a pessoa que ela quer ter essa ousadia, quer ter esse chamado, quer crescer, quer ir, ela quer fazer e pronto, e acabou. E eu não tive esse cuidado, né? Eu queria ir para o monte nas madrugadas, eu queria pregar na manhã, pregar na tarde, pregar na noite, onde eu cheguei e falei assim, cara, a minha mulher está endemoniada porque ela está me aprisionando. O fato é que ela foi apacentada a um aconselhamento, né? Aonde me pararam também, o pastor Sebastião ele pegou e falou assim, olha cara, cuida da tua família, né? Porque a base de tudo é a tua Jerusalém, a tua casa, senão tu vai perder teu casamento. E eu recebi aquela instrução e estamos firmes até hoje aí, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Você citou uma coisa bem interessante, Everton, que é a situação das vezes alguma porta fechar. Muitas vezes quem é de dentro da igreja sabe que existe, como em qualquer lugar, é uma sociedade, né? Em sociedade as pessoas elas têm as suas dificuldades, têm as suas vaidades também e têm a sua gestão. E muitas vezes você acaba, às vezes acontece de uma porta se fechar, às vezes você é líder de um ministério, né? Chega no final do ano, às vezes o pessoal da liderança fala, olha, seria bom a gente renovar esse ministério
e vamos trocar a liderança, vamos trocar isso e tal. E às vezes aquela pessoa que tem aquele chamado, ela fica frustrada, né? Eu lembro uma vez que eu era líder de jovens e eu era muito focado com a turma toda e de repente, do nada, eu fui removido da liderança. Os jovens ficaram desesperados, era uma igreja de periferia, eu estou falando de mais ou menos de 1987, 88, 89, e eu lembro que eles vieram tudo conversar comigo, né? Paulo, mas por que isso? Por que você está sendo removido? O que aconteceu? Não estamos entendendo nada, né? E eu lembro que a gente estava fazendo uma cantata de Natal e aí todo mundo se dedicou mais. Essa é uma cantata emocionante, foi um negócio fora do comum. Interessante que naquele ano foi o ano que o meu bispo, que eu era pastor, eu era presidente da mocidade de uma igreja do bairro, né? Mas o meu bispo me conhecia por causa das coisas que eu fazia e tal. E aí eu tinha feito um encontro de músicos, né, naquela época. Eu era bem jovem, acho que eu tinha 20 anos, 21 anos. E aí ele mandou um recado para o meu pastor, dizendo assim, eu quero que o Paulinho termine os cursos do Instituto Teológico, porque eu quero que ele venha para o ministério. Né? Então, se eu não tivesse passado por aquela prova de ser removido, eu não tinha ido para o ministério. Né? Então, Deus sempre usa uma pedra, às vezes, uma dificuldade, uma luta, que vai te promover para algo maior, que vai te lançar para um momento. E aí você tem que passar por aquela prova. Né? Se você não estiver disposto a passar por aquela prova, né? Você me falou de uma outra coisa interessante. As pessoas hoje, elas são assim, você para conversar com uma pessoa, às vezes ele não está fazendo a coisa da forma correta, aí você fala, ô irmão, muda essa situação assim, olha, faz dessa forma, a pessoa já se ofende, ela já acha que você está desmerecendo ela, já acha que você está, onde já se viu, meu Deus do céu, e não é nada daquilo, você está jogando ela para você, está admoestando. Sim. Admoestar não é ofender, admoestar é dizer, cara, você pode melhorar, você tem potencial, você pode fazer de uma forma mais organizada, você pode dar um start aí no seu ministério. E às vezes eu percebi que algumas pessoas, e eu vou dizer que infelizmente tem um número muito grande de pessoas assim hoje, que são muito, aí entra o Nutella, né? Que são muito mimimi, você chega na pessoa e parece que está me ofendendo e não sei o que e tal, né? A gente vem de uma cultura de mimimi, né? E às vezes não é assim, cara, é apenas um momento que está fazendo para você, ninguém está desfazendo de você, né? E aí foi que você percebeu isso, você foi de repente chamado a atenção em algum momento, né? Alguma porta se fechou e você falou, poxa, tem lugar que não está tendo disputa, né? Ninguém está querendo pregar na rua, eu vou para a rua. Foi assim? Vamos para a rua, né? E da rua, graças a Deus, Deus trouxe uma oportunidade na rua, né? Porque da rua eu comecei a pregar e através de uma administração na rua, eu fui convidado para ir no presídio, né? Que é o Panda, aonde, para a honra e a glória do Senhor Jesus, em 2010, comecei a fazer um trabalho dentro do sistema prisional, né? Hoje eu já tenho 16 anos, eu faço esse trabalho dentro do sistema prisional e levando as palavras para aquelas pessoas cativas, né? A pergunta que as pessoas sempre fazem para mim é: tu já foi preso? Nunca. Tu já usou droga? Nunca usei droga. Tu já se envolveu num crime? Nunca fui um criminoso. Nunca roubei, nunca matei. Por que essa curiosidade em conhecer o presídio? Né? Eu, particularmente, a minha mãe, ela passou por um processo do câncer, né, no intestino, aonde teve um dia que eu estava cabisbaixo. Eu falei, cara, eu vou para dentro do presídio porque eu quero me sair, eu quero que a minha mente vá para outro canto. E eu fui para dentro do presídio. Nessa manhã tinha um preso chamado Edenilton Paulo de Souza, que era o vulgo Birrinha, rei do Sul Branco, né? Eu lembro que eu cheguei na quadra com os piores presos da época, que era o regime disciplinar diferenciado, chamado RDD. E quando eu cheguei lá para pregar no Panda, presos condenados a mais de 300 anos,
Eles falam assim, pastor, o senhor vai fazer o culto agora e o senhor vai jogar bola, porque eu jogava bola com eles, né? Até hoje eu jogo bola com os presos. Aí quando a pessoa que não, ele pegou e falou bem assim, pastor, o senhor tá bem? Eu falei, cara, eu não tô legal. Ele falou assim, mas o que o senhor tem? Eu falei, cara, eu abaixei a cabeça na hora e comecei a chorar. Minha mãe tá passando por um processo, ela descobriu que tá com um tumor no intestino. Aí quando a pessoa que não, eles pegaram e naquela manhã, em vez de eu orar por eles, eles oraram por mim. Eles falaram bem assim, o senhor fala o seguinte, nós pode orar pelo senhor? Eu falei, pode. Aí ele pegou e falou bem assim, a partir de hoje nós estamos 21 dias de jejum e oração em prol da tua mãe. Então rodou um bereu, que é o chamado bereu para cadeia, né? Onde eles pediram ajuda dos presos para orar pela minha mãe. Quando eu cheguei dentro do presídio, eles perguntavam, como é que está a tua mãe, que é a pastora Isabel, né? E eu, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, eu tive a honra de minha mãe usou bolsa de colostomia, 2 anos e poucos, né? A minha mãe é uma mulher de fé. Minha mãe, para mim, eu sempre levo a minha mãe com ousadia. Por quê? Porque minha mãe, ela fazia quimioterapia e a minha mãe, quando era de noite, ela estava dançando na igreja com a bolsa de colostomia. Essa aqui é a sua mãe que apareceu aqui? Isso. Não, essa daqui é a dona Laura, né, lá da Sejus. Daqui sou eu fazendo um trabalho junto com os homossexuais no presídio Panda, né? A minha mãe, quando pensou que não, minha mãe pegou e, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, a minha mãe pegou e foi curada, né, desse câncer, né? Hoje não tem mais nada, Deus restaurou minha mãe. Então, sempre a minha mãe ensinou para nós ter fé, né? Então, eu sempre tive isso no meu pensamento, e quando tudo tiver por água abaixo, lembra que ainda tu tem uma fé, ainda tem uma esperança sobre a tua vida. Então, hoje é um motivo que eu tenho de me orgulhar, né, e dizer que eu aprendi muito nessa maternidade de mãe comigo, com cuidado. E você teve algo surpreendente, né? Porque você foi para evangelizar, para orar. Quando eles descobriram que você não estava bem, se preocuparam em saber e começaram a orar por você. Sim, né? sim. Então você recebeu ajuda de um lugar que você não esperava. Sim, sim. Talvez assim eu esperava muito mais da igreja, né? Sim. Mas a igreja aqui fora, ela falhou um pouco, né? Nós passamos um período com a minha mãe que a minha mãe terminava a quimioterapia, ela chegava dentro do quarto, se trancava, e quando pensava que não, nós tínhamos que estar toda hora lá, mãe, a senhora quer um suco, mãe, a senhora merendou, mãe, a senhora quer isso. Nós tínhamos esse cuidado. Mas quando pensava que não, uma irmã saía lá de dentro do quarto, com 10 minutos, 15 minutos depois, a minha mãe estava lá chorando e falava bem assim, ninguém me ama, né? Ninguém vem me ver. Então ela já estava sofrendo, tipo como se fosse uma depressão, mas não chegou a ter depressão, né? Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, ela superou tudo isso e hoje eu estou contando como testemunho. Isso fez que você amasse essa missão de evangelizar os presos, né? Eu quero falar um pouco mais sobre isso, tem bastante vídeos e imagens, não só dos presos, mas principalmente do trabalho que você está fazendo com as pessoas, com os jovens, né? Na rua, por aí e tal, nós vamos falar disso, né? E você incentivou muito também o Zezinho, né? O Zezinho que foi, ele fala sempre saudosamente, dizendo que ele quer voltar a evangelizar no presídio. Eu espero que ele volte, porque é uma missão do Zé, né? Mas o Zé, que é o proprietário aqui, um dos sócios proprietários, né? O nosso presidente da TV, o José Santos, ele fala muito desse período que ele evangelizou no Panda, e você foi uma das pessoas que esteve ao lado dele ali, né? Sim. Ele vai falar sobre isso, gente, muito mais, mas depois dos nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta. Na Arena Elcinho, diversão e
esporte andam lado a lado. Aqui a criançada e jovens de 5 a 18 anos encontram um lugar perfeito para treinar, aprender e se desenvolver, funcionando das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 à meia-noite, garantindo flexibilidade e muito tempo para aproveitar. Enquanto a garotada se diverte, os responsáveis contam com uma área de lazer super confortável com mesa de sinuca, ideal para esperar com tranquilidade. Conheça na Rua Machado de Assis, 6079, bairro Cunha. Há mais de 30 anos, o Sindafisco Rondônia trabalha com compromisso, transparência e união, representando os auditores fiscais de tributos estaduais. Profissionais que garantem justiça fiscal e fortalecem o desenvolvimento do nosso estado. Fundado em 1993, o Sindafisco defende os direitos da categoria, promovem valorização profissional e trabalham incansavelmente por um serviço público mais eficiente e respeitado. Com representação em todo o estado, uma diretoria atuante e apoio dos conselhos fiscal e de ética, o Sindafisco é a voz que une, protege e fortalece o fisco rondoniense. Sindafisco Rondônia, o Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do Estado de Rondônia. O Colégio Cristão acredita que educar é mais do que ensinar conteúdos. É formar pessoas com valores, princípios e propósito. Com uma metodologia moderna e um projeto pedagógico que une excelência acadêmica e formação cristã, o Colégio Cristão tem sido referência na educação integral de crianças e jovens. Nossos alunos crescem preparados para os desafios do mundo, sem abrir mão dos valores que formam o caráter. Colégio Cristão. Educar com propósito. Matrículas abertas. Gente, o programa tá bom demais. Hoje a gente está falando de evangelismo, né? Nós estamos falando de pessoas sendo alcançadas nos mais diversos lugares. E eu estou aqui com o Everton. Everton, que evangelizou muitos anos no Urso Panda, fez trabalhos ali no Pandinha, nos presídios, né, de segurança máxima aqui de Porto Velho. E também se surpreendeu ao ver o carinho e a intercessão de muitos das pessoas que estavam ali presas naquele presídio, né? Qual foi a sua maior experiência no presídio, assim, algo que, tanto de experiência, Everton, assim, de você perceber a mudança que houve em uma pessoa em específico, não precisa falar o nome dele, né? E também de uma experiência de surpresa, assim, em relação, você não esperava tal situação e uma situação boa aconteceu, de frutos desse ministério seu. Conta pra gente. Hoje, assim, graças a Deus a esse trabalho, hoje eu tenho vários testemunhos para contar, né? Poderia relatar o nome, né? Mas vamos preservar. Mas hoje eu conheço diversas pessoas que estão sendo restauradas e foram transformadas para a glória de Deus. Hoje, talvez você que está nos assistindo não sabe, talvez não tem noção, mas hoje em Porto Velho tem um grupo chamado Resgate, né? Onde os presos estão se ressocializando. Eles se encontram uma vez no sábado, aonde ali na Avenida Amazonas, pastor Daniel, desde já um abraço, pastor Daniel, pastor Fernando, pastor Nildo, esses camaradas que estão cuidando de pessoas. Hoje, basicamente, tem uns 50 penados, juntamente com eles lá, que estão de tornozeleira, onde eles podem cultuar no sábado, lá às 3 horas da tarde. Então, fora isso, também tem o pastor Maurício, né, com a dona Laura, que também tem ressocializado essas pessoas que estão aprisionadas de pulseira. Então, nós temos visto o mover de Deus. Eclesiastes, capítulo 11, a Bíblia diz que lança o teu pão sobre as águas. A nossa atividade, a gente faz. Geralmente as pessoas falam assim, por que não vai no hospital? Né? Eu já tenho um trabalho com os índios, eu tenho um trabalho com mendigo, morador de rua, servimos sopas à madrugada, né? Temos um trabalho dentro da psiquiatria, que é o hospital de base, a ala das pessoas especial, né? Então a gente tem diversos trabalhos.
Só que esse chamado me chamou a atenção porque, primeiro, ele abraçou a minha causa no momento da dificuldade. E a segunda ocasião, eu vejo ali dentro o cuidado, né? Geralmente aqui fora as igrejas são mais ou menos frias, né? Vamos se dizer assim, em termos de adoração. Uma situação como essa, aqui hoje tem particularmente cerca de 150 a 180 penados. Aqui eu começo a louvar, vamos supor, o hino Porque dele, por ele, e eles terminam. Né? Então isso, nós temos esse cuidado. E aqui é o presídio Milton Soares Carvalho, que é o 470. Eles estão cantando aí? Aqui eles estão orando Pai Nosso. Pai Nosso. Aí eu começo... Tem som aí? É complicado colocar o som? Deixa eu ver. Tem som. Tem um som. Vê se sai para só um pedacinho, porque é importante, né? Às vezes olha só. Nós, Jesus, para providenciar. O pastor veio lá do Rio de Janeiro chorar aqui, lágrima carioca. Por que eles estão sem camisa? Amém? Vamos lá. Tá gravando? 1, 2, 3. É projeto do presídio mesmo, tá bom? Eles vão pra quadra descalço, sem camisa, tá? Geralmente o que tá com camisa ali, ou ele vai sair para advogado, ou ele vai sair para médico, tá bom? Aí eu termino de fazer o culto com eles, vou jogar bola. Nessa manhã, quem esteve comigo aí foi o pastor Neilando, né, que vem de Teresópolis, do Rio de Janeiro. Pastor Neilando, toda vez que chega em Porto Velho, ele me liga e fala assim: cara, me leva lá, hein? E eu levo ele lá no presídio, né? E ele já é de casa também. Neilando é uma das pessoas assim mais espetaculares que eu conheço. Eu amo o Neilando. Muitas vezes o Neilando ficou hospedado em casa e a gente passava a madrugada conversando. Ele é um apaixonado, né? A gente... eu até, assim, o Neilando, ele é muito conhecido no Brasil, mas ele não é aquele cantor que estourou, né, financeiramente, cantor e tal. Mas o Neilando, eu vejo assim, pessoas como o Neilando, eles preenchem assim, um espaço que só Deus mesmo. Fazem um trabalho, uma missão excepcional, excepcional, fora do comum. E para mim isso é adoração, né? Isso sabe? Às vezes Deus pega o Neilando da vida e joga lá em cima e faz coisas, mas é porque ele já fazia aqui embaixo, né? Você estava comentando do trabalho que você fazia juntando jovens na sua casa, que a sua casa acabava sendo assim um refúgio, né? Um refúgio. Porque o jovem hoje ele tem muita carência de família. Todo mundo gostaria de ter um pai, uma mãe dentro de casa, ou gostaria de ter uma família unida. E, infelizmente, hoje, grande parte das casas não são completas, não são, às vezes, é um para cada lado, ninguém presta atenção em ninguém. E quando eles acham um refúgio, ali eles vão, né? Eu me lembro de Fernandópolis, uma vez até, que eu estava fazendo uma cruzada, eu acho que era em Brasília, acho que eu estava lá no Apóstolo Doriel, na Catedral dos Milagres, e aí minha esposa, na época, ela telefona e diz assim: Paulo, nós estamos sendo processados. Aí eu falei: mas por quê? O que aconteceu, né? Aí é que os meninos fazem muito barulho aqui em casa, cantando, e a vizinha denunciou a gente, e eu vou ter que pagar não sei quantas cesta básica agora, e não sei o que e tal, por perturbar a vizinhança, a paz das pessoas, né? Mas que processo gostoso é esse, né? De você... Ninguém estava ali... Engraçado que eu vejo, né? O pessoal faz essas festas, agita... festa funk, festa baile e tanta coisa, e às vezes não recebe um processo. Mas a gente recebeu um processo porque os jovens estavam cantando, orando, né? Não tinha bebida, todo mundo estava careta, todo mundo estava lá buscando a presença de Deus, e mesmo assim a gente foi protestado, né? Quase pegou uma pena ali. E aí eu vejo que todo jovem, todo líder nasce desse jeito, né? E o Bruno é que fazia isso, né? Na época, o Bruno que
que era o que fomentava. Tanto é que quando eu venho para Porto Velho e o Bruno fica, minha casa esvaziou, né? Foi um momento muito difícil, né? Entrar em casa, eu lembro que eu aluguei uma casa grandona, pensando que os jovens já ia tudo para casa, ninguém veio, né? Eu fiquei olhando e falei, mas quem trazia era o Bruno, né? Porque o Bruno falava a língua deles. É como você. Você fala a língua deles, eles falam aquilo que eles precisam ouvir, dá aquele aconchego que eles precisam fazer e aí a coisa acontece. Conta um pouco dessa experiência do Mora em Mim, né? Mora em Mim. Mora em Mim, projeto Mora em Mim. Fala um pouco como é que ele nasceu, qual é o objetivo dele e o que vocês estão fazendo agora e o que vocês pretendem fazer amanhã. Mora em Mim, então, ele surgiu no Rio de Janeiro, né? Hoje nós somos uma extensão do Rio de Janeiro, aonde a Ellie, que está aqui com nós, aqui, que é a tecladista, o esposo dela, que é o Jackson, o Josué, que é o baixista, eles foram no Rio agora recentemente e foram no Mora em Mim. O que acontece, pastor? O que acontece é que, às vezes, a gente prega sobre Jonathan Edwards, John Wesley, tantas histórias, né, que viveram pessoas no passado, né, sobre Billy Graham, só que o tempo deles foram marcados. E a geração deles, hoje nós contamos a história porque nós vimos coisa boa. O tempo está passando. Hoje eu estou com 35 anos e eu tenho essa expectativa que um dia também eu vou cansar, né? Mas até então, enquanto eu tenho força, eu sei que eu posso ter ousadia. Então, quando eu estava no Rio, eu participei do Mora em Mim. E quando eu vi o Mora em Mim no Rio, aquelas pessoas sentadas no chão, não trabalha com placa de igreja. Qual é a identidade do Mora em Mim? É pegar a pessoa ímpia, né? A pessoa que talvez saiu da igreja, porque hoje, quantas pessoas feridas hoje não tem no nosso meio? Quantas pessoas machucadas que falam bem assim, pastor Paulo, eu não vou para a igreja porque a igreja me feriu, né? Então essa pessoa hoje não quer vir. Então Mora em Mim, ele é um resgate. O que acontece? Hoje tem 3 congregações que eu ajudo no Mora em Mim. Uma que é a Geração Eleita, lá no Ulisses, junto com o seu Ribeiro, né? O que acontece? Tinha pouco jovem, ele me pediu uma ajuda, tá levando o jovem hoje para o Mora em Mim. O jovem que aceita Jesus no Mora em Mim, eles estão congregando hoje na Geração Eleita, que é lá no Ulisses, no Ronaldo Aragão. Assim também tem o pastor Lázaro, tem o pastor Alessandro, que é do MACD também. O pastor Alessandro é meu parceiro de presídio, meu irmãozão na fé, né? E hoje ele está com essa quantidade de jovem boa. Então hoje o Mora em Mim, ele não só é apenas um evento, um encontro uma vez no mês. É toda segunda vez no mês, onde nós se encontramos para adorar ao Senhor Jesus. E o foco disso tudo é resgatar a vida, tá? É resgatar as almas e que as vidas possam acreditar e crer que Jesus, ela nunca os abandonou. Então o propósito do Mora em Mim, ele é esse. Geralmente as pessoas perguntam, que congregação é essa? Mora em Mim não é congregação, né? É um trabalho hoje que é um trabalho evangelístico, que as pessoas se recuperem de volta para casa e aí nós colocamos ela em alguma congregação para congregar. O propósito do Mora em Mim é esse, né? Quando eu trouxe do Rio esse Mora em Mim, eu sentei com o meu pastor, que é o pastor Rony. O pastor Rony é um cara que, para mim, é um cara que ele deposita total confiança, é um cara que me ajuda financeiramente, é um cara espiritualmente, é fora de si. Mas quando eu cheguei para ele, ele falou assim, Everton, se é o desejo que está no teu coração, vai lá e faz. E eu lembro que quando eu estava no Mora em Mim, eu liguei para o Nego, liguei para o Josué. Falei, cara, tem um trabalho aqui assim, 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 assado, vamos levar para Porto Velho. E eu comecei com a minha família, né, que é o Júnior que está aqui, com a Lília. Eu liguei para minha irmã, para a Lília, falei assim, Júnior, Lília, vocês estão comigo? Não, nós estamos juntos. E quando eu comecei o Mora em Mim pela primeira vez, foi um divisor de água, estamos aí, né, tem carro com adesivos do Mora em Mim, foto do Mora em Mim, né, e está aí hoje esse banner aqui, né, que tem sido um divisor de água não só no Rio de Janeiro, mas aqui em Porto Velho também. Eu tenho convicção de uma coisa, nós vamos chegar muito longe ainda. O que vocês têm feito hoje no Mora em Mim? Como funciona e o que vocês fazem? O Mora em Mim, a gente procura trazer muito uma palavra. O Mora em Mim, ele não é um culto normal. Um culto normal, você chega ali, é 3 louvor, a palavra, a oferta, partiu e casa. Não, o Mora em Mim, ele é muito aleatório, né? Ele é muito aleatório, ninguém sabe quem vai ministrar. Eu ligo para uma pessoa no privado,
é uma junção de palavras em um curto período de tempo, né? Aonde no final a gente tem um mover da graça do Espírito Santo, aonde eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Tipo salmos, hinos e cânticos espirituais, alguma coisa nesse nível. Adoração, né? Focado num princípio de adoração, aonde a pessoa que está depressiva, a pessoa que tem problema no homossexualismo, no lesbianismo, a pessoa chegar lá, se sentir em casa, bem abraçada, né? Bem amparada, que é o papel da igreja. Acolher. Acolher, abraçar. Engraçado que a gente ouve falar essas coisas e às vezes os tradicionais, as pessoas um pouco mais religiosas, elas falam, não, mas tal, como é que é isso e tal? Entenda uma coisa, o que o Senhor Jesus fala? Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvá-lo. Se nós entendemos o que Jesus fala, às vezes é por medo da gente cair no, então vai ser tudo assim, então a igreja vai abraçar essa cultura woke. Não, não é isso, não é isso. Jesus não deixou de falar a verdade. Ele não deixou de falar para a mulher, olha, vai, mas não peque mais. Só que ele falou com amor. Olha o amor de Jesus por Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Em nenhum momento Jesus virou. Pedro não estava aos pés da cruz, ele não ficou. Ele não ficou aos pés da cruz. A Bíblia fala que ele seguia Jesus de longe. Então imagina Jesus ali, Jesus amava Pedro, ele talvez tenha procurado. Onde é que está Pedro? Pedro era o cara que ia ficar no lugar dele, ele não estava vendo. Ele queria falar, cara, segura a onda aí, porque eu estou indo embora. Mas ele não conseguiu falar, ele não viu Pedro. Você imagina o desespero. Jesus poderia chegar para Pedro e ter dito assim, cara, tu é um vagabundo, tu é um arregão, tu é um amarelo, Pedro. Tu é, sabe, tu me abandonou no momento que eu mais precisei de você, não. Interessante. Ele diz, avisa os meus discípulos e a Pedro, eu vou estar lá em Genezaré para ir lá. Particular. Aí quando Pedro chega, não tinha nada, Pedro vai pescar, peladão, sem roupa, estava bem largadão, né? Você imagina a cena, né? Imagina a cena. Pedrão barbudão, assim, igual eu, tal, pelado em cima do barco, né? O barco sacolejando, e daqui a pouco ele joga a rede para cá, não pega nada, joga a rede para lá, não pega nada. E alguém aparece na praia dizendo, ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? E Jesus era saísta, né? Gaiato, né? Pra caramba. E aí alguém olha para ele e fala, cara, nós não pegamos nada, meu, tá feio hoje aqui. Ele falou, joga para lá e vocês vão achar o que vocês procuram. E aí Pedro joga, quando joga a rede pesa, João do lado de Pedro, mais uma vez, João era mais perceptivo, porque Jesus estava bonitão, ele estava diferente, estava outra parada, né? Sim. Tinha feito lift no céu, botox, o negócio estava né? Preenchimento, a coisa estava maravilhosa. E daqui a pouco o João vira para Pedro, que ele fala, Pedro, cara, tá sinistro lá. Aí o Pedro, meio doidão, olha aqui, o que tá pegando, cara? É Jesus que tá lá, cara. Nós não estamos falando de um Jesus que apareceu de repente, de um Jesus que estava morto há uns par de dias, desaparecido do túmulo. Pedro não pensou 2 vezes, ele mergulha, arrasta a rede junto com ele, põe a roupa no meio do caminho, chega lá meio que um pedaço da saia para cima, outro para baixo, tal, meio sem jeito. E Jesus olha para ele, dá um sorriso e fala, vamos comer, Pedro? Tinha pão e peixe cozido. Eu já tenho comida, eu não preciso da sua comida. Estava tudo preparado. Né? Estava tudo preparado. E aí ele fala, traz um pouco daqueles que você pegou. E aí a história não diz o que aconteceu, mas eu imagino que eles conversaram muito, que eles comeram, o medo deles, né, a situação toda, mas no meio dessa situação toda, quando todo mundo já tinha se alimentado, Jesus, olha a maneira que ele chama a atenção de Pedro. Você me ama ainda? Depois de tudo que Pedro fez. Ei, Simão, você ainda me ama? Ei, meu irmão, é porrada. E a terceira vez, você ainda me ama? Né?
E quando chega a terceira vez, o que acontece, né? Pedro desaba. Então eu percebo que nós precisamos mais de pessoas assim nesse mundo. Não concorda comigo, Everton? Com certeza. Viver no Evangelho de Cristo mesmo. A maneira que Jesus pregou, né? Eu tive uma experiência agora do lanche, né? No final a gente serve algo ali e as condições financeiras não estavam tão legal. E a minha esposa pegou e falou assim, tu tá ficando doido, tem uma conta, um boleto para pagar. Aí eu liguei para um amigo, para o Mairon, compra 2 baldes de sorvete. E a minha esposa não entendeu, não tinha entendido ainda. Por quê? Na fila para pegar o sorvete, uma criança chegou para mim e falou bem assim, pastor, muito obrigado pelo sorvete. Faz muito tempo que eu não tomo sorvete. Só que eu vou tomar no próximo, porque esse daqui eu estou levando para minha mãe. A mãe dele, uma cadeirante, né? E ela 3 meses numa cadeira de roda, não conseguia se locomover. Eles vivem uma vida muito precária, muito complicada. E como pessoa que não, eu falei para minha mulher, eu falei assim, coloca mais sorvete para ele aqui. Ele vai levar para ele e para a mãe dele, né? Então hoje a gente vê que nós temos visto isso no nosso meio, né? Hoje eu cuido de jovens lá no Socialista 2, sou liderança de jovens lá na igreja, né? Onde a gente vê que quantos jovens não chegam lá em casa às vezes meio-dia e fica perambulando por ali, né? Muitos deles esperando a hora de poder almoçar para depois ir embora, porque talvez dentro de casa não está bem. É o que Jesus fez, não é verdade? A igreja Jesus acolhedora dava de comer, acolhia, trazia. Jesus tinha prazer de dividir o pão, de multiplicar o pão. É disso que eu acho que nós estamos precisando mais, né? Esse relacionamento. Vamos continuar falando disso, mas tem um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta. Tá muito bom, gente. Há mais de 30 anos, o Sindafisco Rondônia trabalha com compromisso, transparência e união, representando os auditores fiscais de tributos estaduais. Profissionais que garantem justiça fiscal e fortalecem o desenvolvimento do nosso estado. Fundado em 1993, o Sindafisco defende os direitos da categoria, promovem valorização profissional e trabalham incansavelmente por um serviço público mais eficiente e respeitado. Com representação em todo o estado, uma diretoria atuante e apoio dos conselhos fiscal e de ética, o Sindafisco é a voz que une, protege e fortalece o fisco rondoniense. Sindafisco Rondônia, o Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do Estado de Rondônia. Amigo cliente, está construindo, está reformando, quer economizar? Venha na Vidraçaria Horizonte. Aqui você economiza, amigo cliente. Traz o seu orçamento do concorrente por escrito, traz na Vidraçaria Horizonte que eu cubro o orçamento entre 10% e 20% abaixo do valor do concorrente. Estamos aqui na Zona Sul, Geral Siqueira 3000. Estamos na Zona Sul, mas atendemos toda a cidade de Porto Velho. O telefone de zap é o 92017690. Fazemos a sua manutenção na sua empresa e também na sua residência. Sozinho estamos aqui. Imagine só, um lugar perfeito para descansar, sorrir e criar boas memórias com quem você ama. E eu estou falando do Balneário Jalapão. Um espaço completo para curtir a natureza, relaxar e viver momentos especiais com a família e os amigos. O Balneário Jalapão oferece pratos típicos feitos na hora, preparado com muito capricho e ingredientes de qualidade. E para as crianças, há um espaço kids seguro e divertido. E para quem gosta de aventura, o local tem uma tirolesa, garantindo ainda mais emoção. O Balneário Jalapão fica localizado na Estrada da Penal, linha 28, funcionando todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde. Balneário Jalapão, descanso, lazer e natureza em um só lugar. Gente, hoje eu estou falando com Everton aqui, né? A trajetória do missionário Everton Leônidas, que é o líder desse ministério Mora em Mim, que é um ministério que tem feito
um impacto com os jovens. A gente estava falando do jovem acolhido, o jovem que está lá, às vezes recebendo alimento, às vezes conversando, recebendo palavra, fazendo parte. Todo mundo gosta disso, né? De fazer parte de uma família. E isso vocês têm sentido, têm notado, né? Tem alguém por trás de vocês que tem ajudado? Porque eu sei, porque a maior parte dos jovens, às vezes a gente consegue fazer uma campanha e faz uma rifa, vende alguma coisa na rua e consegue levantar uma grana, mas não é fácil, né? Tem alguém que ajuda um pouco para você conseguir, às vezes, fazer um lanche com todo mundo, fazer um evento, juntar a turma? Como é que você tem feito para levantar recursos? Não, esse recurso nosso é mais próprio mesmo, né? A gente não tem recurso de fora, mas é pessoal, né? Você trabalha com pão da vida, que é Jesus, mas você também trabalha com pão de trigo, né? Você é padeiro? Sou padeiro, faço tudo, confeitaria, bolo, né? Recebi essa honra do meu pai. Meu pai é padeiro desde muito novo, né? Vocês têm uma padaria ali na Mamoré, né? De frente com a UPA, quase, né? É a Panificadora Andrade, né? Na frente da Pemasa ali, quase ali no Detran. Quiser um pãozinho quentinho, vai lá, meu irmão, que nós estamos prontos a te servir e te atender. Olha só, aí é bom, eu compro muito ali. Todo dia, né? Sempre eu estou comprando as coisas ali na Mamoré. E aí, mas conta essa história. Então é recurso próprio, mas é bem-vindo se tiver alguém que está assistindo e fala, poxa, eu queria ajudar o Everton, né? Como é que faz se alguém quiser chegar, Everton, e falar, eu quero participar de um culto? Qual vai ser a próxima reunião de vocês? Vocês vão muito para fora da igreja, né? Sim, Como é que é isso? Esse trabalho, o Mora em Mim, ele é feito muito fora, né? Inclusive, agora eu estou estudando um meio de trazer o Mora em Mim com a manifestação dos Filhos de Deus, que é um projeto que o pastor Rony tem também no Rio, né? Esses dois eventos, onde nós vamos unir e levar para uma praça. Não vou nem falar agora, porque ainda estamos alinhando alguns patrocínios aí, Cadídio e outras situações, né? Mas até então, o Mora em Mim tem sido algo voluntário. Mas se você quiser ajudar, fica ao critério da pessoa. Nós não cobramos oferta no Mora em Mim, né? O foco é que as vidas venham, aceitam a Cristo. Eu tenho um grupo hoje que me ajuda, né? Que é o seu Ribeiro, o pessoal da Geração Eleita, o pastor Lázaro, a pastora Rosana, né? Fora a equipe, que eu tenho uma equipe hoje de música aqui, de músico que eles têm. Daqui é meu pai, né? Daqui é minha mãe, daqui é a mulher que eu tenho admiração em falar sobre ela. E essa daqui é minha irmã Lília. Dali é minha esposa Jéssica, a mulher que eu aturo ela há 19 anos, pastor. Atura ou ela te atura? Eu acho que é ela que te atura. É ao contrário, né? É ao contrário. Mas é uma mulher de Deus. A Jéssica é essa que está aqui? A Jéssica tem a mesma idade que eu, 35 anos. Sabe o que é mais legal da Jéssica? Não parece não, você está mais judiado. A Jéssica, ela não aparece, né? A Jéssica, ela não ministra, a Jéssica, ela não faz nada. A Jéssica é aquela que trabalha por trás do bastidor. A Jéssica é a cozinheira, que na hora do almoço lá em casa tem uma mesa de 3 metros. Oh, meu pai. E ela chega para fazer um alimento para os meninos. Amanhã tem célula, quarta-feira na minha casa, onde o líder é o Cauã, meu filho. E ela toma de conta de toda essa juventude aí também junto comigo. Cauã tá aí? Cauã tá aqui, o meu filho. Esse menino bonito aí? Olha só. Doido para ele casar, pastor. Tá jovem ainda, pai. Olha só. Daqui é o baterista, o Mandrinho, né? Ó, esse menino aqui, ó. Esse menino aqui, ó, nós temos adotado ele, não mora em mim. Ele não tem pai. Ele não tem mãe. Pensa o testemunho grande desse menino. Você é o pai e a mãe dele, né? Aliás, mora em mim e a igreja, Deus em si, né? O pai dele hoje é o pastor Alessandro, né? Nós adotamos ele como um filho hoje, né? Mas esse menino é uma bênção de Deus. Então ele tem, né? Daí ele o tem Jackson, muitos pais e muitas mães, né? Tem. A igreja é isso, abraçar a causa, né? Um dia desse eu estava olhando uma situação, uma igreja deu uma bicicleta, explodiu a rede social. E eu mandei pro meu pastor, o pastor Rony. Eu falei assim, cara, quantas bicicletas nós já nos doamos, né? Só que o que dá com a direita... A esquerda não viu, né? A esquerda não viu. O pastor Rony tem muito disso, que é o meu pastor. O pastor Rony já deu calçado, já deu cama mesmo, banho, fogão. Nós já demos muitas coisas lá na igreja, né? E o foco principal é ajudar. Nós temos um grupo de obreiros voluntários, onde eu congrego hoje no MACD Socialista 2,
que é o Roberto, o seu Edson, o Ângelo, o Rian, né, o seu Clenon, o Lenilson, um grupo de obreiros que tem sido voluntariado. Falar em na grupo casa de do obreiros, Senhor. você trouxe uma turminha legal aqui. Fala o nome deles, eles vêm aqui, vamos lá. Vem cá, A gente tem 3 minutinhos. o vai. Cleverton, Cleverton, vem aqui é atrás o de mim. vocalista, é o que toca, é o violão. É o que canta, velho. É. Você tá bom, Cleverton? A Ellen, Olha só, a esse Ellen é a moço. tecladista, Vem vem aqui. pra cá, Ellen. Isso. Isso, aqui, ó, essa câmera do meio. Cadê o Cauã, meu Olha, filho? Evelyn. A Ellen. Ellen, Cadê o olha Cauã, a Ellen, meu olha filho? lá. O Cauã é seu filho. É, tem 18 Rapaz, anos e já. tem mais um menino bonitão lá. Esse daqui é o Júnior, o que Júnior. conquistou o coração da minha irmã, rapaz. Rapaz, Todos em família, se todos em casa. transformou cunhado, é? Que coisa linda, que moçada gente boa, né? E eles são a banda, parte da banda. São todos do grupo de louvor, né? Eles são responsáveis por essa área do grupo de louvor. Tá. Qual vai ser o próximo trabalho de vocês? Dia 13 de abril agora, tá bom? Você já pesquisa lá no Instagram, Mora em Mim Porto Velho, tá? Olha aqui. Mora em Mim Porto Velho. Nós vamos jogar tudo no Instagram, tá bom? Tudo que a gente faz oficialmente, o Mora em Mim Porto Velho, a gente coloca para passar lá. Acompanha nós lá, Instagram, Porto Velho, tem o Mora em Mim do Rio e tem o Mora em Mim daqui, tá bom? Então, é arroba, o Qualquer Instagram um. de vocês é? Mora em Mim, Porto Velho. Arroba Mora em Mim Porto Velho ou PVH? Porto Velho. Porto Velho. Arroba Mora em Mim Porto Velho. Já está no Instagram lá. Olha aí, o Instagram já está aí, ó. Bom, se a gente puder, até a gente segue também. Olha aí, ó, arroba Mora em Mim. Olha aí as postagens, o trabalho. Olha que lindo. Everton, o que você falaria para esse rapaz, essa moça que de repente no YouTube está nos assistindo, que sábado às 8 horas vai para o YouTube, e também pela TV aberta. Às vezes o cara está zapeando, às vezes até acabou a internet dele, ele acabou caindo no canal e está zapeando e caiu no nosso canal aqui. E às vezes é um menino que a família não está próxima, está sofrendo, ou é uma moça que foi até abusada jovem e perdeu o amor a si própria, perdeu o amor a um monte de outras coisas e se sente sozinho, às vezes vai procurar uma companhia em um baile, droga, bebida. O que você falaria para este jovem? Há uma esperança? Acredito que a maior esperança que a gente tem, Jesus, ele passou a morte à cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você fôssemos libertos, né? E hoje, particularmente, o que eu tenho para declarar para você, que talvez você esteja angustiado, com depressão, ansiedade, talvez desesperado, quer um conselho, não entra no mundo errado, da criminalidade, não entra no mundo da perdição por amizade. Vá numa igreja, congregue com alguém que te ame, alguém que cuide de você, que eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. Ou vem aqui para o Morada em Mim, né? Ou vem para o Mora em Mim, no Mora em Mim a gente... Morada em Mim. Mora em Mim, a gente estamos de braço aberto para te receber, tá bom? Ok? Gente, foi um prazer receber essa turma toda aqui. É um momento muito especial. Eu estou muito feliz, Everton. Obrigadão. Deus abençoe sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que Ele te dê uma super semana. E que até domingo que vem, até sábado que vem, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal!